Olá, vamos iniciar agora mais uma de nossas aulas no nosso curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, nossa disciplina de Legislação aplicada ao agronegócio. Esse quarto bloco de nossas aulas vai tratar de algumas outras licenças tipificadas ali na nossa nova legislação, na legislação do Marco do Licenciamento Ambiental, e a gente vai tratar aqui especialmente de discriminar essas novas possibilidades, sejam elas simplificadas ou especiais, para que vocês tenham a noção, né, de como elas funcionam, qual que é o objetivo delas e como elas se relacionam também com a sistemática anterior e com as licenças que são aquelas que a gente já estudou, que são as licenças do procedimento trifásico, procedimento ordinário, né? Vamos aqui para o nosso quadro. Bom, a primeira licença que eu queria abordar para vocês é um tipo de licença simplificada também, né? É a chamada licença ambiental única, né? Essa licença, a ideia dessa licença é trazer a possibilidade de condensação dos três momentos, ou seja, daqueles 3 momentos do procedimento trifásico em um único momento. Então, se a gente for pensar, a gente vai ter dentro dessa legislação o procedimento trifásico, que é o procedimento ordinário, a gente vai ter o procedimento simplificado por aglutinação, que é a possibilidade de você juntar ou a licença prévia com a licença de instalação, ou a licença de instalação com a licença de operação, é o simplificado, ou procedimento bifásico. E o procedimento unitário, que é a simplificação por meio da condensação dos 3 momentos da licença, ou seja, todos os estudos vão ser aglutinados, a gente pode utilizar esse termo da própria legislação, em um só procedimento. Então, no licenciamento, ou seja, no procedimento que inicia-se após o termo de referência, vão ter que ser realizados todos os estudos necessários, tanto para o que aqui está no nosso quadro, tanto para a viabilidade, que estaria ali vinculada àquela primeira fase do licenciamento prévio, como também os estudos relacionados à instalação, que estaria ali relacionado, se a gente for pensar no procedimento trifásico, a licença de instalação, então a todo o procedimento de estudos ambientais relacionados, e também ao procedimento de operação, ou seja, também a toda a parte de operação efetiva do empreendimento. A gente vai ter aí uma unificação dos 3 momentos e das 3 licenças, né, e de todos os estudos ambientais relacionados a cada um deles, para um único procedimento, né. Existem, inclusive, algumas críticas, essa lei ela é recente, existem ações, inclusive, questionando alguns desses procedimentos, eu vou até falar para vocês de alguns deles que são mais questionados, sobre eventual simplificação, né, e diminuição do rigor em relação à proteção ambiental, à conservação em si, e da própria simplificação e a unificação, condensação, com a eventual possibilidade de dano ambiental, né. Nessa nossa aula a gente vai se limitar à descrição técnica, né, e contextual desses tipos, mencionando uma ou outra que está mais passível de discussão, mas apenas para efeito de conhecimento. E, eventualmente, eu apresento isso para vocês em um outro material ou um outro vídeo complementar. No que diz respeito aos prazos dessa licença ambiental única, a gente vai ter o prazo mínimo de 5 e o prazo máximo de 10. Então, a gente tem aqui, na unificação dos 3 momentos, ou seja, daqui seria ali efetivado no procedimento trifásico, em um prazo, no prazo das 3, ou seja, se eu escolho o prazo de uma das 3, eu tenho o prazo da operação para as 3 licenças. Eu tenho ali, então, a unificação dos 3 momentos em um único prazo, que é o prazo maior, o prazo da operação. Professor, esse prazo pode ser diferenciado, isso pode demorar mais. Bom, como esse procedimento de licenciamento ele é condensado, eventualmente vão ser exigidos novos estudos ambientais, né? E aí dentro dessa possibilidade de estudos, isso aí pode eventualmente não ser prorrogado, né, mas demorar um pouco mais até para a outorga da licença. A prorrogação ocorre naturalmente após a finalização do prazo da própria licença. Antes da outorga, até o momento da expedição, isso aí pode ser efetivamente prorrogado com a efetiva eventual suspensão do prazo, se for para o caso de justificado
estudo ambiental. Embora exista essa discussão e controvérsia, né, o entendimento, se a gente for observar por um olhar constitucional, é de que deve prevalecer a necessidade da preservação, da conservação e da precaução no contexto ambiental, né? É claro que esse tipo de licença ele só vai ser direcionado, né, caso efetivamente seja demonstrado que é possível, viavelmente possível para aquele tipo de empreendimento, para aquele tipo de operação. Então, é uma licença simplificada para situações que, em tese, também são simplificadas no quesito de possibilidade de dano, né? Vai ter que ter, naturalmente, um plano de controle, né? Esse plano de controle ele vai estar presente em praticamente todas as licenças, mas, efetivamente, para a determinação do prazo desse tipo de licença única, ele vai obedecer esse critério do plano de controle, como a própria legislação prevê. Além dessa licença, a gente tem outras licenças. Se a gente for pensar na simplificação, a gente vai ter especialmente aquelas três, né, que eu já mencionei para vocês. A possibilidade de aglutinação entre a LI, a LP e a LI, e entre a LI e a LO, né? E na possibilidade de unificação, a unificação entre as três, LP, LI e LO. Lembrando, né? Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Então, em relação a procedimento simplificado, a aglutinação entre uma e outra e unificação, que é o caso da licença ambiental única, né? Então, a gente tem, relembrando, procedimento ordinário trifásico, procedimento simplificado, possibilidade de aglutinação e procedimento simplificado, que é a união de todas as três etapas, né? Tudo isso vinculado ao grau de eventual dano, isso tudo tem que ser demonstrado também nos estudos ambientais e o termo de referência já tem que direcionar para os tipos de estudos ambientais específicos. Já no termo de referência, como já havia adiantado para vocês em aulas anteriores, eu tenho que inclusive indicar a necessidade do EIA, se for o caso de dano de alta degradação, né? Assim como já no termo de referência eu posso direcionar para uma licença simplificada, se for esse o caso, né? E a licença de operação corretiva. Esse eu já adianto que é um dos mais controversos, uma das mais controversas no sentido de que na própria Constituição a gente vai ter uma previsão de que os estudos ambientais eles devem ocorrer previamente. E eu adianto que não só previamente, como já expliquei para vocês, eles devem ocorrer previamente, durante e depois. Por quê? Eu preciso precaver, né? E, além disso, acautelar a situação, prever possibilidades de mitigação do dano, como acompanhar no projeto e no plano a possibilidade do dano, como, eventualmente, acompanhar os efeitos daquela exploração e eventual dano posterior. Então, ele é antes, durante e depois. O estudo, ele acompanha todo tipo de empreendimento e toda a licença. E estudos complementares podem ser exigidos também a qualquer tempo. E então, como professor, que eu vou ter uma licença de operação corretiva, quer dizer que é quando ocorre um erro em alguma dessas etapas? Não. A controvérsia, que eu já havia adiantado, é de que já existe uma operação em andamento sem qualquer tipo de licenciamento prévio. Ou seja, eu tenho uma operação, um empreendimento em andamento e aquele determinado sujeito que não buscou os estudos ambientais, a regularização ambiental, vai ter a possibilidade de corrigir com a outorga dessa licença de operação corretiva. E é por isso que há essa controvérsia. De fato, é controverso, mas uma das previsões que a própria lei vai acabar instituindo é que essa licença de operação ela só vai atestar o controle e viabilidade ou não de continuidade da operação, mas não vai eximir aquele sujeito responsável pela operação que já se iniciou do dano ambiental, do eventual crime ambiental e da eventual responsabilidade ambiental em qualquer uma das três esferas, seja ela administrativa, civil ou penal. Ou seja, não está ali de alguma maneira isentando o sujeito que iniciou de forma irregular, só possibilitando, caso exista essa hipótese, após apresentados os estudos ambientais, que aquela operação continue a ocorrer, né? Isso é o que a lei vai trazer, uma licença nova, controversa pelo contexto que a gente enxerga pela natural
descrição e conceituação e definição desse tipo de licença, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter a regularização de uma situação, né, naturalmente irregular, porque iniciou-se sem os estudos ambientais, ou seja, constitucionalmente desobedeceu a previsão de que o estudo deve ser prévio, necessariamente prévio, todo estudo, ou seja, eu não tive os estudos prévios, eu vou ter posterior, né, e aí eu vou ter a possibilidade de regularização. Por isso, talvez, a possibilidade de questionamento até sobre a eventual constitucionalidade ou não, isso deve ser objeto de alguma discussão posterior e a gente vai, eventualmente, se for o caso, atualizar essa fala. E vai estabelecer ali condicionantes e ações de controle para que o empreendimento ali continue. Se for outorgada essa licença de operação corretiva, o prazo vai ser de 5 a 10 anos, aquele mesmo prazo da licença de operação, o maior prazo, né? Tudo isso com base no plano de controle. Vamos aqui para o nosso próximo quadro. Ainda sobre a licença de operação corretiva. Dentre aqueles estudos que a gente mencionou em aulas anteriores, ambientais, a licença de operação corretiva, ela vai ter necessariamente que conter o relatório de controle ambiental, aquele estudo que a gente abordou, e o plano de controle ambiental. Esses dois são necessários, ou seja, eles são exigidos pela própria lei para que seja outorgada essa licença de operação corretiva. Qual que é a finalidade? A gente já até adiantou, regularizar o empreendimento que opera sem licença, fixando condicionantes para viabilizar a continuidade, né? Só na possibilidade de fato, com determinados condicionantes e medidas de controle, a operação continuar, é que vai ser outorgada esse tipo de licença corretiva, ressalvadas as responsabilidades que a gente já expôs, né? E em relação à licença ambiental especial, essa é uma outra licença que, de certa forma, ela é um pouco controversa, porque a licença especial, ela é uma licença, vou até pedir licença para falar em um termo um pouco mais de senso comum, é uma licença que acaba furando a fila. Ela fura a fila das outras licenças, por quê? Quando ocorre uma licença, quando ocorre uma situação de empreendimento que é de interesse da administração pública, do Estado, né, da nação brasileira, autoriza-se esse tipo de licenciamento furando a fila, né, em termos de senso comum, para que esse trâmite ocorra de forma facilitada e acelerada à frente de outras licenças que estão ali a correr, né? E a controvérsia dela está aí na própria natureza também, né? Essa parte específica, existe uma discussão sobre a regulamentação dela através de decreto, né? Até o momento eu não tive acesso a esse conteúdo, mas a gente tem essa discussão em pauta. Nesse caso, o empreendimento ele é de alto porte, então naturalmente a gente vai ter que ter o EIA, o principal e mais detalhado estudo ambiental. Então, por isso, eventualmente a gente vai ter essa condicionante para poder acelerar, né? Isso é o quê? Vou exemplificar. É o caso de um determinado estudo energético, hidrelétrico, produção de energia de outro tipo, que é interesse da União, por exemplo. Ele pode decretar a necessidade de um licenciamento ambiental especial e aí vai seguir um rito mais acelerado, é claro, obedecendo os estudos ambientais necessários e o rigor necessário, mas, em tese, furando a fila no contexto de acelerar o processo à frente dos outros por um procedimento especial, como aqui a própria lei chama. A LAI é a licença ambiental especial. Coloquei aqui finalidade do documento, atribui prioridade na localização, instalação e operação dos empreendimentos estratégicos, exigindo o EIA para significativo impacto, como a própria Constituição também prevê. Voltando aqui, um só detalhe sobre a licença de operação corretiva que a gente não mencionou, a licença de operação corretiva, que é aquela que corrige para quem não teve a licença outorgada, iniciou as atividades sem que a licença e os estudos ambientais fossem de fato cumpridos, né, as exigências para a licença e a licença outorgada. Ela não vai eximir o eventual operador dessa licença de eventualmente ter a outorga também da licença de operação. Vai ser exigida a aprovação da licença de operação posteriormente, ou seja, ele não vai se eximir das responsabilidades civil, penal e administrativa e também não vai se eximir da obrigação de obter a outorga da licença de operação, né? Esse ponto que havia ficado aí
em relação à fala anterior. O outro ponto, e aliás a outra e provavelmente a última licença que a gente vai abordar nessa aula, é a licença de adesão por compromisso. A ideia dessa adesão por compromisso é simplificar ainda mais alguns tipos de outorgas de licenciamento, né, que vai ser definido ali por uma espécie de amostragem para casos onde não há ali um efetivo impacto ambiental, né? Assim como a gente tem algumas situações onde existe presumidamente o impacto, a gente teria aí a possibilidade, segundo essa lei, de algumas situações tipificadas por amostragem para que essa licença seja simplesmente obtida por adesão e compromisso, né? Coloquei aqui para determinação do prazo vai ser informações apresentadas no relatório de caracterização do empreendimento, né? Bom, essas são as licenças que eu tinha para abordar nessa aula e mais detalhes a gente vai abordar em aulas complementares. Por hoje é isso.